A primeira infância é o momento mais importante da vida educacional do seu filho. É na primeira infância onde o seu cérebro mais se desenvolve, é onde ele também forma a sua personalidade e o seu caráter. Por isso, a primeira infância não pode ser desperdiçada e você precisa fazer o possível para aproveitar este momento. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Compreendendo da Infância. Eu sou Igor Costa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a primeira infância. Eu vou mostrar para você o porquê que a primeira infância é o momento mais importante da vida educacional do seu filho e como você pode aproveitar este momento, já que é o momento em que o cérebro do seu filho mais se desenvolve. O que você pode fazer para garantir que o cérebro dele se desenvolva bem? É isso que você vai aprender nesse vídeo de hoje. Então fica nesse vídeo até o final para que você possa aprender o que você pode fazer para garantir que seu filho se desenvolva bem, já que é um tempo que nunca mais vai voltar, né? Depois que ele passar dos 7 anos, ele não volta. Então, do 0 aos 7 anos é o momento mais importante. Então, fica nesse vídeo até o final e vamos aprender o que você pode fazer para garantir que seu filho se desenvolva bem e aproveitar esse tempo tão oportuno, tão bom para o desenvolvimento dele. Eu venho estudando o neurodesenvolvimento infantil porque eu gosto muito, também porque é muito útil para o meu trabalho, porque eu gosto de fazer como profissão. E se você fizer o mesmo, se você ler um livro, ler um artigo, assistir uma aula, assistir uma palestra, você vai ver que é unânime. De fato, é na primeira infância que o cérebro do seu filho mais se desenvolve. É isso que você vai aprender nesse vídeo. Você vai entender alguns aspectos que garantem isso, que dizem, que provam que esse é o momento mais importante para o desenvolvimento do seu filho, e você vai aprender o que você, como pai, como mãe, pode fazer para garantir esse desenvolvimento. Então essa é a proposta aqui desse vídeo e dos outros vídeos do canal. Trazer o conhecimento e trazer o que você pode fazer com esse conhecimento para o bem do seu filho e, portanto, também o bem da sua família. Então, vamos lá para a primeira parte. Como eu já falei, do 0 aos 7 anos é o momento que o cérebro do seu filho mais se desenvolve. Mas o que acontece no cérebro dele para justificar essa informação? Bom, primeiro, no cérebro da criança, do seu filho aí, do 0 aos 7 anos, as sinapses crescem e aumentam o número muito mais rápido e uma quantidade muito maior do que na vida de um adulto. O que é uma sinapse? As sinapses são as ligações entre os neurônios, que essas ligações são responsáveis por transmitir as informações. Ou seja, quando a sinapse está muito forte, está bem ligada, tem várias sinapses, mais informações passam pelo cérebro do seu filho e assim se consolidam diante de um processo educativo, ou também, às vezes, não necessariamente precisa de um processo educativo, o aprendizado e o desenvolvimento. Então, quanto mais sinapses ativas, trabalhando, sendo fortificadas e sendo presentes no cérebro, mais essa pessoa tem capacidade de reter informação e de aprender. Então, para a criança, o processo de aprendizagem é muito grande, é muito forte. A capacidade do seu filho aprender do 0 aos 7 anos é muito grande. Você vê que você ensina uma música para ele e ele aprende. Você diz algo para ele e ele aprende. Você ensina algumas palavras em inglês e ele aprende. De repente o menino está falando, de repente o menino está correndo. De repente você coloca um jogo para fazer, dá pouco tempo ele já domina o jogo, já monta o quebra-cabeça e você fica espantado. Nossa, como ele é inteligente. De repente ele percebe algumas coisas no ar que você achava que ele, por ser criança, não entenderia. Isso tudo é fruto das sinapses. Tudo isso é fruto desse crescimento, desse volume muito grande de sinapses. E isso tem que ser aproveitado. Concorda comigo? Se ele tem essa capacidade tão grande de aprender, nós precisamos ensinar. Nós precisamos aproveitar este momento para ensinar coisas que sejam importantes para ele e para o desenvolvimento dele. Outra coisa interessante é que nesse período da primeira infância, o cérebro do seu filho ele basicamente triplica de tamanho. Quando você tem um bebezinho, você vê que ele tem a cabecinha pequena, portanto o cérebro dele ainda é muito pequeno. Só que até esse momento de bebê, aos 7 anos, o cérebro dele dobra de tamanho e depois dobra novamente, apenas em 7 anos.
Olha só que interessante. E dos 7 anos para frente, não dobra, aumenta pouca coisa. Então perceba que a gente está dos 7 anos para frente, o cérebro não cresce tanto, só que do 0 aos 7, ele dobra de tamanho 2 vezes. Ou seja, suas capacidades, o seu desenvolvimento é muito, muito superior à vida adulta. Então este é o segundo fato, muito importante para você entender que na primeira infância, o momento mais importante para você estimular e ensinar o seu filho, pois é neste momento que ele vai ter mais facilidade de aprender e também de formar a sua personalidade. Então nós precisamos aproveitar este momento da vida do seu filho, pois não vai voltar. E como você pode fazer isso? É o que você vai aprender agora. Eu separei aqui 5 coisas que você pode fazer para garantir que seu filho se desenvolva bem neste período. 5 coisas que você pode ensinar ou trabalhar com ele para que ele se desenvolva bem. Primeira coisa que você pode fazer, ensinar outro idioma. Nessa fase a criança aprende muito fácil e muito rápido outro idioma. Então, se possível, colocar ele em uma escola bilíngue, colocar um curso de inglês para crianças, vai fazer com que ele aproveite esse momento, pois ele vai aprender outro idioma muito rápido. Ele já vai crescer falando 2 idiomas. Então, uma coisa que você pode fazer é isso, ensinar outro idioma para que o cérebro dele já se estruture com 2 idiomas. Porque, como eu falei, nessa idade as crianças aprendem muito e muito rápido. E o idioma, utilizado na metodologia certa, faz com que a criança aprenda brincando. Justamente o brincar é o segundo ponto. Brinque muito com o seu filho. Quando você brinca com uma criança, ela desenvolve muito, pois na brincadeira ela utiliza a imaginação, ela utiliza a motricidade, ela utiliza a cognição, ela utiliza os afetos dela, as percepções. Então, quando você brinca muito com o seu filho, você faz com que ele se desenvolva. Pode não parecer, mas um grande bem que você pode fazer para o seu filho é brincar muito com ele e proporcionar boas experiências junto com ele. Dar muita risada, sair juntos, passear, brincar e brincar muito. Isso é muito importante para que ele se desenvolva bem nessa fase da primeira infância e você possa aproveitar. A terceira coisa que você pode fazer para aproveitar este momento é a prática de esportes. Você pode colocar seu filho em alguma academia, em algum esporte mais característico, como a natação, futebol, ou se você não tem condições, não tem como fazer isso, basta apenas você praticar um pouco com seu filho. Jogar bola com ele, deixar ele jogar futebol com outras crianças. Se você tem uma menina e ela não gosta de futebol, pode colocar no balé, pode colocar em algo que faça com que ela se exercite, certo? A sua motricidade. E quando ela está praticando um esporte, está praticando uma dança, alguma atividade, ela também acaba se relacionando com outras pessoas e com outras crianças. E por isso nós já entramos no 4º ponto que eu recomendo, que é as relações sociais. Você incluir o seu filho em ambientes de socialização, em ambientes que eles tenham contato com outras pessoas além da família, e outras crianças podem ajudar muito. E não necessariamente precisa ser na escola ou apenas na escola, certo? Ele tendo contato com outras crianças, ele compreende que há outras vontades além da dele. Ele percebe que há regras em determinados ambientes e ele acaba desenvolvendo o que nós chamamos de soft skills, que são habilidades interpessoais. Ele melhora a sua comunicação com as pessoas, ele começa a ter mais empatia pelas pessoas, ele perde aquela vergonha, aquela timidez que algumas crianças podem ter. E são habilidades muito importantes já na primeira infância, para que ele se torne aquela criança, futuramente aquele adulto, muito independente, muito autônomo, certo? Muito, como a gente chama aqui no Nordeste, muito desenrolado. Aquela pessoa que tem essa capacidade de lidar bem com os outros. E isso é muito importante nos tempos atuais, essas habilidades de soft skills. E por fim, a última coisa que eu recomendo que você pode fazer com o seu filho para aproveitar este momento da primeira infância é a musicalização. É você ensinar o seu filho a tocar algum instrumento. Tocar um instrumento é uma habilidade que exige muito do cérebro humano. E que se você for tentar aprender a tocar um violão, um piano, uma bateria depois de adulto, você vai sentir uma boa dificuldade, certo? Exatamente porque nós não temos a quantidade de sinapses surgindo tão forte.
Agora o seu filho não. Ele vai aprender muito rápido, em pouco tempo, a tocar um piano, a tocar um violão, uma flauta, um sax, uma bateria, seja qual for o instrumento que ele queira e que ele tenha como aprender. E isso ajuda muito, pois os instrumentos, a música, estimula muito o cérebro, exige muito. Não parece mais um violão, exige a coordenação motora das duas mãos, uma fazendo a nota, outra fazendo a batida. Compreender os tempos musicais está muito relacionado com a matemática. Então pode ser sim que ele aprendendo música, ele também melhore na matemática, pois o conceito de musicalização está muito relacionado com a matemática. Portanto, se ele também aprender um instrumento musical, vai ser muito bom para essa fase. Ok, então são essas as 5 dicas do que você pode fazer para garantir que seu filho se desenvolva bem na primeira infância. E aí você pode estar pensando, nossa, é muita coisa, eu não consigo fazer tudo isso. Olha, tudo bem. Se você não consegue colocar seu filho na aula de inglês, não consegue colocar na aula de música, tem que optar por uma das duas coisas, opte, sem problema. Se você não pode adicionar mais nenhum custo, mais nenhum gasto, faça aquilo que não custa nada. Brinque muito com ele, leve ele para brincar com outras crianças em ambientes sociais, pratique um esporte em casa, ou leve ele no campinho do bairro, faça com que ele jogue com outras crianças, faça aquilo que não custa, certo? Eu acredito que os pais que fazem o que pode, que fazem o melhor, não precisa ter culpa, não precisa ter receio de nada. Você está fazendo o seu melhor. E você fazendo o seu melhor, com certeza o seu filho também vai se desenvolver bem. Pois você vai estar se esforçando, vai estar dando amor, vai estar dando carinho. E isso é muito importante para ele. Faça o seu melhor e com certeza seu filho vai se desenvolver bem. É isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, ter acompanhado até aqui. Coloque em prática essas atividades, essas orientações para que seu filho se desenvolva bem, pois é um momento que não volta e é importante que seja aproveitado. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha. Compartilha para algum pai que você conheça, que tem um filho nessa faixa etária de idade, de 0 a 7 anos, que esteja aí passando pela primeira infância, para que ele possa aproveitar também e fazer com que o filho dele se desenvolva bem, igual você vai fazer pelo seu. Por fim, eu recomendo que você clique no primeiro link da descrição desse vídeo, onde vai te levar para a minha assinatura, para a página da minha assinatura, Atividades e Brincadeiras Pedagógicas, onde você assinando por um preço muito barato, toda semana eu vou enviar uma atividade para você realizar com o seu filho, e você também vai ter acesso já a algumas séries de atividades. Atividades que têm o objetivo de desenvolver o seu filho enquanto ele se diverte. Então, as atividades vão trabalhar neste pilar do brincar, nesse pilar dele realizar atividades que vai fazer com que ele se desenvolva. Na primeira infância é muito bom que ele faça essas atividades que nem parece estudo, nem parece atividade. Ele vai estar brincando e vai estar desenvolvendo. Se você quer ter acesso a essas atividades que vão desenvolver o seu filho, é só clicar no link e dar uma olhada. Vale a pena, você vai gostar bastante. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreve no canal para não perder o próximo. Muito obrigado, fique com Deus, tchau!